O meu nome é Tati, tá? E eu tô sempre por aqui todos os dias, trazendo conteúdos para você capazes de fazer você faturar com papelaria sem sair de casa, tá certo? E todas as terças e quintas-feiras a gente tem uma live aqui. Uma live com conteúdo incrível. Pode ser produto, pode ser alguma outra coisa que não é produto. Eu sei que produto chama mais atenção. Se eu quisesse chamar mais atenção, eu traria produto, entendeu? Mas eu sei que o que faz a diferença para você é tudo que está em volta, sabe? É planejamento, atendimento, marketing, organização, precificação e contabilidade. É importante você saber, tá? É importante você saber. Eu sei que é chato, né? A gente não gosta, a gente gosta de fazer aquilo que a gente gosta, né? Mas criança faz só aquilo que gosta, tá certo? Pra gente ter sucesso, a gente tem que fazer aquilo que a gente também não gosta. E não existe isso não, ai, trabalhe com aquilo que você ama. Eu não gosto dessa frase. E você não trabalha um dia sequer. Não existe isso, gente. Sabe por quê? Porque mesmo aquilo que você ama fazer, sempre tem a parte chata, né? Tem a parte chata. Não tem jeito. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a parte chata. E contabilidade é uma parte chatinha. Ai, que o Tom não me ouça falar isso, você já deve estar me ouvindo, né? Ele vai puxar minha orelha. Mas, enfim, é necessário. Não adianta depois você virar e falar assim, ah, eu não sabia. Aí sabe o que o Leão vai falar pra você? Você tem quantos anos? Dizer pra mim quantos anos você tem. Era pra você saber, tá? Era pra você saber. Enfim, então eu viro essa chave do empreendedorismo aqui com vocês. Então, para virar essa chave do empreendedorismo, eu também tenho que falar do tema que a gente vai falar hoje, que é contabilidade. Tudo que você precisa saber, tá? De MEI para artesão, tá? Então, assim, a gente vai esmiuçar aqui o que tem direito, o que não tem direito. Tem várias perguntas, assim, se você tem sua pergunta pro contador, já vai guardando ela aí. Eu vou pedir para vocês fazerem pergunta, tá certo? E a gente vai aí fazer várias perguntas. Aproveita, gente. Aproveita que eu consegui trazer aqui. Não é sempre, né, que a gente consegue trazer um contador para cá. E, enfim, o Tom é contador da Bela Papelaria, tá? Então ele é meu contador aqui. E com muito carinho, ele dá também aula dentro do nosso curso, dentro dos 10 passos. E convidei ele para vir aqui para conversar, bater esse papo com a gente. Tá certo? Tá ok? Dá um like aí, quem gostou, quem tá gostando aqui do tema, tá? Sabe da importância do tema, tá certo? Muito bem-vindo todo mundo que tá pela primeira vez. Eu sei que muita gente falou aqui pela primeira vez, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não sou aluna, Elionai Cardoso? É assim que se fala? Não sou aluna, mas pretendo ser Maia. Investe em mim, aposta tudo em mim, entendeu? É assim, eu boto essa música de vez em quando nos stories. É isso. Eu tô aqui brigando um pouco com brinco, com fone junto. Mas tudo bem. Marielle Novaes, primeira vez, bem-vinda. E tem várias pessoas com primeira vez, né? Paloma, Irislene. Então, assim, vem aqui comigo que a gente vai conversar sobre, tá? Eu acho que o Tom já tá por aqui. Será que eu já posso chamar ele? Dá um oi aí pra mim, então, pra eu ver se você tá por aqui. Pra eu te chamar. Vamos ver. Vão falando aí comigo, gente. Eu adoro falar com vocês. Eu gosto de live, porque eu gosto de ver vocês. Ó, Ateliê K Carvalho, bem-vinda, primeira vez por aqui. E já vem com esse tema, né? Então é isso. É pra amar, gente. Deixa eu clicar aqui. Clicar aqui no Tom. Agora eu vou chamar ele, gente, pra vocês conhecerem. Vamos lá, que a gente tem muito assunto. Haja pra ele. Vamos ver aqui. Vão mandando, gente. Vão compartilhando essa live, gente. É importantíssima. Olá, boa Olá! noite. Boa noite, Tom! Boa noite. Boa noite a todas. Tudo bom? Vamos lá. Tudo bom Tudo com bem, espero você, que Tom? todos estejam bem. Tudo bem. Tá todo mundo ouvindo, me ouvindo e ouvindo o Tom, vendo É a bom. gente, tá tudo certo aí? Eu queria saber. Eu também gostaria de saber que estão me ouvindo, se estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo bem. O povo tá Ah, então tá ouvindo? Diz aí pra bom. gente. O pessoal tá ouvindo aí. Boa noite, Jess. Vão dizendo aí se vocês estão ouvindo, dá um ok aí. Diz que o áudio tá bom,
tanto o meu quanto do Tom, que vocês estão conseguindo ouvir, tá? Então tá tudo certo, eu tô dando ok, então. Tom, que bom ter você por aqui. Cara, Vamos lá, vamos as lá. Vamos pessoas, tirar a dúvida as do pessoal pessoas, aí. as pessoas fogem, gente, de live como o diabo foge da cruz. E você topou estar aqui, né, com a gente. Tá, Muito obrigada pela sua disponibilidade. dá um friozinho na barriga, mas vamos sim. Espero colaborar muito. Espero colaborar muito com o pessoal aí, que isso é importante. Ter o primeiro passo para se formalizar, isso literalmente é muito importante. E eu vou tirar as dúvidas de todas que o pessoal tiver aí, as dúvidas que mais necessárias possíveis, a gente responde aí. Então tá bom. Então deixa eu começar aqui, porque o pessoal não conhece você. Então quem já é meu aluno já deve ter visto a aula sua lá, que por sinal você vai gravar uma nova aula para dentro do nosso eu vou fazer uma atualização para você. Tem novidades agora em 2023, né? Já que já foi tramitado no Congresso Nacional, a gente está esperando entre fevereiro e março essas novidades serão implementadas ou não, mas assim, de certa forma, há a necessidade de ajustes devido ao próprio o custo de vida, tudo, né, teve a pandemia e tal, então há necessidade de ajuste sim nas regras tributárias aí. Então tá. Então a gente atualiza essa aula, a gente atualiza a aula do curso. Quem é meu aluno já deve ter visto o Tom por lá, né, falando sobre MEI e tal. Mas tem muita gente que não é meu aluno que está por aqui. Então se apresenta pra gente, Tom, por favor. Eita, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu sou o Tom Souza, contador aí da Bela Papelaria, da empresa Bela Papelaria, que a Bela Papelaria também é uma empresa, né? Vocês veem a Tatiana aí nas redes sociais, mas ela é formalizada, ela é legalizada, inclusive sempre abençoo esse sucesso dela, é muito bom. Tom, ele é um cara que, vamos lá, durante a minha vida, eu vim de uma veia, né, de vendas. Eu já fui muito vendedor no passado, na época mais jovem, né? Aí ficava naquela dúvida de fazer uma graduação superior e ficava entre direito, administração, não tinha as informações, direito e administração, e algumas pessoas diziam, você também tem um perfil para ser médico, você podia ser médico e tal, mas eu não sei. E a contabilidade, ela veio... eu vou até falar uma coisa interessante para vocês, que até no momento que a gente está na faculdade, todos os colegas, quando estão naquele momento no corredor, né, antes de começar uma aula, acredito que muitos decidem pela contabilidade por ser uma profissão que está imergida em negócios. Então, a gente sempre pensa que a gente vai descobrir muita coisa da área de negócios e ficar muito bem de vida, né? É fato. Não tem, assim, acho que 90%. Ninguém diz assim, eu vou ser contador porque é lindo, maravilhoso, é prazeroso. Não é isso. Todos lá admitem, eu quero ganhar dinheiro. Aí a contabilidade, de fato, isso aí é uma coisa que o pessoal vai ficar sabendo. Porque empreender também, né? Você, quando toma a decisão de empreender, para empreender, obviamente você melhorar, né? Alavancar a tua vida econômica e financeira. Porque na vida, eu acho que só existe, mais ou menos 3 caminhos de profissão econômica, né? Um é o concurso público, o outro, ou você vai ser empregado de alguém, você vai ser um funcionário de carteira assinada, seletista, mas tem aquele risco, né? Hoje, tanto com a concorrência, você viver ali só com aquela renda média, isso aí é uma realidade brasileira, ou você toma a decisão, como você, Tatiana do Bela Papelaria, em alavancar, que foi lembro bem, foi uma grande fisioterapeuta, mas descobriu essa habilidade, esse talento que foi aí o Bela Papelaria, né? Então, espero que todos tenham todas que estão aí te ouvindo a gente, que tomem essa decisão, que analise, reflita e acreditar que o seu tempo é o mais precioso e alavancar para uma vida financeira, econômica, empreendendo. Isso aí é fato. Para quem descobrir isso aí é muito bom. Não, com certeza, com certeza. Enfim, a contabilidade é muito importante, né? Tem gente que acha que não é importante. Assim, eu acho que para o empreendedor, né? O que a contabilidade é importante, Tom? O que é importante a gente saber, né? De início, a contabilidade, as ciências contábeis em si, primeiro que ela existe uma lei, eu acho que a lei ela vem lá de 1946 já,
e aí ela foi se moldando, como todo com o tempo. É, existe uma obrigatoriedade por lei. Não, hoje um dos temas é o MEI, né, o microempreendedor individual, mas existe uma obrigatoriedade, toda empresa do regime Simples Nacional ao regime lucro real, perdão, que é o de faturamento de milhões e milhões e milhões, só quem assina o balanço, os relatórios contábeis, por lei, isso é lei. Quando a gente fala lei, é a força da lei, né? Então, só quem assina o relatório é um contador. Não é o cara que é formado em administração de empresa, que às vezes é o administrador, é o diretor da empresa, não é um advogado. Então, a lei só aceita o carimbo, né, a assinatura de um contador nos relatórios contábeis, que são balanços patrimoniais, demonstração do resultado, tem vários. Sim, tá? Sim. Então, por isso que existe essa profissão, né, também, para ter esse equilíbrio. Tá? A gente vai falar de MEI hoje, então, assim, porque acho que a maioria das artesãs aqui, elas já se enquadram nesse regime, assim, né? Então, eu queria para iniciante, eu queria que você me explicasse assim, o que é o MEI, exatamente? O MEI tem CNPJ? O que é o MEI? Sim, vamos lá. MEI, né, essa sigla aí para muitos já conhecem, porque efetivamente está sempre na internet, mas tem aquele sempre tem um que desconhece ou tem uma insegurança. MEI é a sigla do microempreendedor individual. Então, inclusive na nossa normativa, não considera como regime tributário. Eu vou explicar isso para o pessoal depois, porque no momento que se toma a decisão em legalizar uma empresa, existem os parâmetros, existem as obrigações e exigências, né, na legislação brasileira, e a empresa ela tem que estar enquadrada em um regime tributário. Tá? No Brasil, nós temos o regime, o Simples Nacional, que é de microempresa, a EPP, empresa de pequeno porte, ela está toda inserida no Simples Nacional, que são empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais. A partir de fevereiro ou março, tá a premissa aí, já tem uma votação, esse índice ele vai para 8 milhões. Mas vamos lá, então tem o Simples Nacional, temos o lucro presumido, que já é um outro regime tributário, e temos o lucro real, que são essas grandes empresas que nós já vemos aí da história, empresas telefônicas, de varejo, etc. Todas em si são do lucro real. Né? Existe também um regime tributário, até por uma curiosidadezinha à parte, é que quando a empresa ela informa ainda qual é o regime que ela está inserida, aí é chamada lucro arbitrado, que é de arbitração, de mandar, né? E por aí vai. Aí o MEI, o que aconteceu com o MEI? Né? O que acontece na nossa vida? Né? Existe um fator, né, na vida de todo cidadão brasileiro, principalmente após os 18 anos, né, que é o chamado imposto de renda, pessoa física, né? Isso aí, para quem existe lá, né, está até tendo alguns comentários, já estou vendo alguma pergunta aí do pessoal falando sobre BPC, depois eu respondo isso aí. Depois eu respondo. Quando você já começa a trabalhar, etc. e tal, e tem um limite já recebendo hoje ainda na nossa tabela de imposto de renda, a partir acima de R$ 1.903, você já tendo um simples salário, vou falar assim, não simples no sentido pejorativo, né? De R$ 1.903 acima, você já paga imposto, já é recolhido, já tem o risco do recolhimento de imposto de renda, né? Tá certo que tem uns parâmetros aí, tem uma tabela de dedução, tem um índice de dedução, etc. Mas vamos dizer assim. E você, quando começa a negociar, a emergir nos negócios, naturalmente você tende a faturar acima de R$ 1.900. Verdade. Então, vamos lá. Se você se mantém como pessoa física na informalidade, você vai acabar aquele valor que você está vendendo, comprando, vendendo, e vindo hoje muito, né, mais do que antes,
É tudo sempre na nossa conta, é numa conta digital, é numa conta bancária, é numa maquininha de cartão que você às vezes... Então, esse valor ele vai ser localizado. Você está tendo um cruzamento de informações e se você permanecendo como MEI, ou perdão, como CPF, você vai pagar um imposto que é bem pesado, 27,5% sobre o que a diferença após 1903, tá, gente? Mas vamos lá, vou falar um exemplo grosseiro. Você faturar, né, vender R$ 3.000, né, você retira 1.903, ainda estou falando como CPF. Você retira R$ 1.903 e a diferença tem uma tabelinha, tem um índice de dedução, você paga dedutivo, mas 27,5. Então, se você formaliza, essa alíquota, essa base, ela se torna menor, né? Porque você, ao longo de todos os meses, você também já paga o imposto referente à tua empresa, que a gente vai ser explicado, mas ele se torna menor do que como pessoa CPF, né? Uhum. Então, existe... para quem tem uma análise né, um olhar mais analítico, entendi, vale a pena você ser empreendedor. Eu sei que essa pergunta vai lá embaixo, que eu até coloquei aqui para não me perder você, mas quanto que eu pago para ser MEI? Qual o valor do imposto? Não, o MEI, como ele está naquele comecinho, vamos chamar de comecinho, né? Como ele foi criado, ele foi pensado nesse estímulo, né? De motivar a pessoa a sair da informalidade, né, para o empreendedorismo. Exatamente. Então, a única coisa que paga, como no popular dizendo, é um imposto único todo mês, faturando ou não, tá, gente? É até uma coisa que tem uma diferença dos outros regimes tributários, que hoje vai ficar em média de R$ 66. Eu vou falar 66, mas tem umas classificações que fica 61,50, outros fica 60, mas em média R$ 66. Bota 66. Então é isso, você fatura, até quanto que eu posso faturar no mês? Hoje, ainda, né, eu falei que está sendo ainda o parâmetro do ano de 2022, 6.750 por mês. Você só pode faturar até 6.750 por mês, que faz um valor anual, em 12 meses, R$ 81 mil ao ano. Que também, às vezes, isso dá para quem já começa a ter um grande sucesso em vendas, aí quando está chegando perto disso aí, tem que ter uma certa habilidade, um olhar para não ser desenquadrado. Isso aí é outro tema que a gente pode falar mais para frente. Mas em média, 6.750. Então, assim, se eu faturo lá 6 mil, se eu tô com um MEI, eu pago só os meus R$ 66, certo? Por mês. Depois e o lucro líquido disso, você não tem imposto de renda. Não tem. Não tem. Agora se eu, como pessoa física, eu faturo R$ 6.000 por mês, eu tenho que pagar 27,5% para o governo. É isso. De imposto de renda, exatamente. Tem que ter recolhimento, tem uma tabela, tem um valor de dedução, mas está dentro desse... Entendi. Realmente é bem mais caro. Realmente é mais caro. Um artesão pode ser MEI. Pode. Perfeito, claro. Existe até... Não tem. Existem os KNAIs, né? A sigla KNAI, CNAE, é Classificação Nacional... Isso, Classificação Nacional da Atividade Econômica. Todas as empresas de qualquer ramo, de qualquer porte, elas têm o seu KNAI, da sua atividade. Se a pessoa vai ser, eu vou falar do artesão, se vai ser taxista, se vai ser vender hambúrguer, vender, né, o que fosse. E os profissionais, profissional liberal, ele tem uma outra classificação, me perdoe. Mas existem opções de negociar que tem os KNAIs permitidos na tabela do MEI, né, nas atividades do MEI. E então, do artesão ele tem, é chamado artesão do papel independente, o nome, né? O KNAI 1749400. Esse é o KNAI inicial mais. 1749400. É o KNAI do artesão, então. Artesão do papel que você falou, né? Papel independente. O nome, artesão do papel independente. O nome dele, quando jogar lá no Google, ele vai surgir assim. Ah, entendi. Então esse é o KNAI, tá. Demora muito tempo para abrir MEI? Não, MEI, de fato, é bem simples, né? Ali no momento que a gente está fazendo a abertura, é coisa de minutos, você só abre com certo cuidado. Por quê?
A gente sempre sugere, quando alguém procura um contador, vamos lá, a própria legislação, você já deve, eu acho que vai vir essa pergunta, mas a legislação diz que não é obrigado ter um contador. A palavra é obrigado. Porém, existe algumas nuances que acaba tendo a necessidade de um contador. Então, é sempre bom, às vezes, o MEI, ele procurar um contador e conversa, ter uma consulta aí. Né? Até pra tirar Isso aí dúvida. porque acontece situações que quando a pessoa não faz lá no momento da abertura, ela não saber inserir os quinais, né? Porque, assim, vamos lá, o MEI, existe o quinai principal, no momento de você estar formalizando, estar preenchendo lá, e existem os quinais secundários. Olha só que interessante, você pode pôr um quinai principal, que é o da sua atividade, e que até mais, mas 14 quinais secundários. Então, é bastante. Por quê? Porque a pessoa pode trabalhar muito essa atividade, mas pode fazer uma outra também, né? Então não precisa estar ligado à atividade, não precisa. Não precisa, mas olha só como é interessante. O nome disso meio que chama-se, podemos dizer que isso está dentro de um planejamento tributário. Por quê? Porque se você não escolher os quinais que são referentes dentro de uma mesma atividade, você pode acabar caindo, dos seus quinais estando ali de uma outra atividade, vai ter incidência do ICMS e do ISS tudo em conjunto. É porque, assim, né, existem os quinais de serviços, né, só prestação de serviços, existe o quinai de comércio e serviços, e existe o quinai de indústria. Que MEI também pode ser, o cara pode fabricar pequenas coisas e ele ser considerado uma indústria. Uma pequena indústria, tá? Então, no momento da abertura, você perguntou em termos de tempo, se abre 10, 15 minutos, mas é bom ir devagarinho, aí pega o quinai e vai em outra... Porque a pessoa, veio uma encomenda agora, só que aí é uma empresa, ela quer nota fiscal, entendeu? Perfeito, Olha exatamente. Aliás, uma vantagem de formalizar, Tom, que eu vejo muito isso, é a segurança que você passa para o cliente. Não, com certeza. Hoje, olha, cada vez mais está acontecendo isso. Como é que eu cada vez mais está... Como é que eu vou pagar o ateliê? Olha só como é que fica chique, a pessoa fala assim, qual Pix? É meu CNPJ. Entendeu? Verdade. O Pix é meu CNPJ, anota meu CNPJ. Olha como é que já passa, né, tipo assim, você não é qualquer pessoa, que você está ali empreendendo, que você tem, né, uma mentalidade empreendedora. Eu visualizo assim. Tudo, inclusive questão até de bancos também. Por mais que a gente às vezes critica, existem, né, às vezes umas situações populares que criticam com bancos e financeiras, mas eles também já têm um outro olhar quando você tem você é formalizado como MEI, né? Empréstimo, tudo. Coisas, né? Empréstimo, tudo, exatamente. A liberação de um crédito, né? Às vezes vira e mexe, surge um programa de governo, não só, a gente fala não só federal, mas às vezes tem já estados no Brasil, ou até mesmo municípios, que liberam situações de crédito para quem é MEI, até às vezes unicamente para quem é MEI. Isso é muito né? legal. Aí, então, tendo essa forma, é muito legal, exatamente. E aí, nessa liberação desse crédito, realmente os juros, né, é diferenciado de uma pessoa, de um CPF. Em tese, é sempre menor, né? Então, está formalizado... exatamente, vamos lá. Não, tudo bem. O que eu pergunto também, então, assim, auxílio, benefício, né? Eu sendo MEI, então, Exatamente. Engravidei. Isso, perfeito. Me cortei. Decepei meu dedo. Machucou, entendeu? Ótimo. Então vamos fazer a comparação como quando a pessoa não é formalizada, ela é autônoma no CPF e quando MEI. Quando te acontece esse imposto que nós falamos, a guia de recolhimento, que nós chamamos de DAS, né? DAS, Documento de Arrecadação do Simples, ela já te cobre a Previdência, o INSS, né? Existe uma parcelinha ali dentro dos R$66, aí existe a parcela que é do INSS, quando existe uma que é do imposto estadual ou do imposto municipal. Já está inserido. Só um parênteses. Se eu for pessoa física, quanto é que eu tenho que contribuir para o INSS? Teria em torno de 20% de um salário mínimo. É bem maior também que o MEI, né? 20% do salário mínimo dá 170, vamos lá, sei lá, quase R$200. Então, hoje o salário passou para 1.000.
arredondei mais nada. No MEI, nos 66 já está incluso a minha contribuição do Você, INSS. aí, sim, aí a pessoa já está, Continua como aí. fala, né, encoberta, tem toda a proteção do INSS. Isso estamos falando nessa premissa básica, tá? Existe um detalhe que é para o futuro, que é em relação à aposentadoria, aí até existe essa pequeno olhar de desvantagem no meio, pelo longo tempo. Mas nós vamos conversar isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que também se torna MEI, a tendência não ela vai ser MEI a vida toda, ela vai passar por um outro nível de empreendedorismo, É que é verdade. aí sim. Mas assim, em termos completando o que você perguntou, ela estando coberta pelo INSS, então, tem a licença maternidade, tem o auxílio doença, que se machucar ou precisar, né, se afastar um pouco. O detalhe que eu gosto, quando eu falo sobre o auxílio doença, que eu já acho que uma vez comentei com você em off, foi o pensão por morte, porque, né, a gente nunca espera isso, mas caso a pessoa aconteça, o companheiro ou companheira, esposo ou esposa, quem for, né, o companheiro ou um filho menor, recebe a pensão por morte, né? Isso também em qualquer regime, mesmo na previdência normal. Então, a vantagem de estar formalizado também tem essa cobertura, né, da previdência Poxa, social. muito Né? legal, Então, isso é muito legal mesmo. isso é Então tem importante. bastante positivo, né? Agora, assim, você já falou que eu não preciso de contador todos os meses, então não é obrigatório. Eu posso, às Não, vezes, só fazer uma não. consulta e tal, mas assim, consigo emitir minha nota fiscal? Preciso emitir nota fiscal? Como é que funciona a nota É, fiscal? a nota fiscal, ela parte da premissa do seguinte, né? Se o cliente te pede, é a partir do momento que o cliente pede, né? E geralmente, assim, na regra da normativa do MEI, você não é obrigado a emitir. A palavra não é obrigado. Porém, se você vender para uma outra PJ, uma outra empresa, aí você é obrigado a emitir a nota fiscal. Entendi. Porque se você não emitir, a própria PJ, às vezes, ela vai pedir, geralmente pede, né? Ou ela vai lançar, nos lançamentos contábeis dela, que ela fez um pagamento para fulano de tal, MEI, ou CPF, mesmo que ela descubra teu CPF, se tem alguma forma, mas vai haver porque tem que haver a contrapartida da origem e o destino. Mas no normal, vamos falar assim, vendeu para PJ, para um outro, tem que emitir nota fiscal. Entendi. Né? E eu para uma consigo, pessoa física. entendi. E eu consigo emitir sozinha? Sozinho, é super fácil. Também outra coisa, que no momento de uma consulta com o contador, geralmente quando eu já atendo o mês, né, a gente combina ali um valor bem, né, olha, você quer, aí a pessoa tem a consultoria, o que ela quer. Às vezes eu tenho um cliente que já me pede, aqui, por exemplo, na minha região, que eu às vezes chego a ir na casa da pessoa, no notebook dele e tal, ensinar para ele como ele, no primeiro momento é insegurança, isso é normal. Então não é difícil, da internet tem muito passo a passo como emitir nota, mas ainda existem pessoas que se sentem seguras. A gente ensina uma vez. Consultoria, né? É bom fazer consultoria também. Ou a gente faz também assim na videoconferência, a pessoa aprende, né? Às vezes no computador, Tatiana, tem aquela. Talvez o pessoal deve saber disso. A gente tem aquele acesso remoto, né? A gente consegue acessar o computador da pessoa, né? Com o TeamViewer, o Ndesk, e aí vou ensinando passo a passo a pessoa como ela emitir a nota. A partir dali ela aprendeu, está dentro da consultoria, ela segue em frente sozinha. É super fácil. Então, teoricamente, eu não preciso emitir nota fiscal obrigatoriamente, né? Então, eu posso só para PJ, para pessoa física não precisa. Só se vender para PJ, isso. Tem muito disso, por exemplo, eu vou dar um pequeno, talvez, na característica da tua atividade. Às vezes a pessoa acaba conhecendo um grande cliente de eventos, casa de festa, aí às vezes, ou sei lá, um casal quer fazer um casamento, mas às vezes o cara que te contratou, ele quer que você emita uma nota fiscal para a empresa que ele tem. Ele quer jogar como despesa. Acontece também, eventualmente. Então, é onde você tem que emitir nota. Entendi. Está lá pronto ali, está preparado para emitir a nota. Não, tá tudo certo. Agora sim, preciso fazer imposto de renda sendo MEI, então? Isso aí é um tema que é sempre recorrente, sempre normal. Eu sempre oriento e aconselho as pessoas que eu atendo como MEI
Porque é o seguinte, diz que o MEI não precisa de fazer, mas o imposto de renda é o seguinte, no MEI, a partir do momento que você já é um microempreendedor individual, finalizou o ano, acabou dezembro, agora mesmo, agora vai começar o período da chamada declaração de faturamento anual. Esse nomezinho, esse nome declaração faturamento anual, ele é a declaração do imposto da empresa. Então, o MEI ele tem que entregar essa declaração, senão é passível de multa, não é uma multa básica, pequena, mas R$ 50, mas tem, ou pode te impedir, enquanto você não entrega, te impede você de seguir em frente. Então, existe a declaração, tá? E após vem o período do imposto de renda da pessoa física. Então, se você é MEI, olha qual é a lógica? Você teve o lucro da sua empresa que ele passa para você, né? Ele faz parte do empreendedor. Então, é bom você declarar a diferença, né? Porque na declaração de faturamento anual, você vai apresentar o que você vendeu, que você faturou, e o que você teve de compras, de estoque e tal. Então, um menos o outro. Tá? Isso falando meio no grosso, no básico. Então, entre aspas, o que sobra é o lucro líquido. O lucro líquido é do empreendedor. Então, esse lucro ele tem que ser informado. Ele tem que ser informado no imposto de renda da pessoa física. Aí, o que acontece em grande parte? Às vezes, a pessoa não faturou tão bem, e aí ele está na legislação do imposto de renda, né? Ainda hoje só faz imposto de renda pessoa física se você recebeu a partir ou acima de R$ 28.559. Aí a pessoa acha que porque ganhou menos no MEI, menos de 28 mil, acha que não deve. E eu não gosto, eu prefiro orientar que a pessoa mesmo, só simplesmente por ela ter um CPF, é bom ela declarar. Mesmo que o valor seja menor, porque já vira e mexe acontece ocorrências de alguma implicação da receita no CPF da pessoa. Surge, aí a pessoa me procura, aconteceu isso com o meu CPF, eu não estou entendendo por quê. Quando vai lá buscar, simplesmente porque não entregou a declaração de imposto de renda. De imposto de renda da pessoa, né? Aí a Receita fala, não, você tem uma empresa, mas não declarou o lucro, lucro líquido. Então, na verdade, você tem que fazer Por isso que é sempre bom. Uma declaração e um imposto de renda da pessoa física, normal. Exato. É o ideal. Faz-se primeiro a declaração do MEI, que é a chamada declaração faturamento anual, e depois, no período que é de fazer a declaração da pessoa física, também faça informando o que você recebeu da sua empresa MEI. Entendi. Né? Entendi. Não, super entendi agora. Agora, sim, muita gente, Tom, abre MEI, abandona o MEI, para de pagar o MEI. O que acontece? A Receita vai fazer um boneco de voodoo e me espetar. Vai? O que ela vai fazer esse aí comigo? esse, o que ela vai fazer comigo? Esse é verdade. Isso é uma das partes muito chatas no MEI, que é o seguinte: abriu o MEI, não movimentou, não fez nada, mas aquele impostozinho lá de R$66 todo mês ele está sendo gerado. Tá? Então, se a pessoa não pagar, aí acha que foi lá, não pagou, né? Não quitou aí, não recolheu, né? Não estou usando, aí não paga, abandona, né? Aí aquilo vai gerando uma dívida enorme, né? Vai gerando um débito com a Receita. E aí depois lá na frente acontece duas coisas. Ou você vai ter que vir lá atrás e gerar cada guia daquela do mês referente. Aí essa guia vem com os encargos, com juros e multas. Por exemplo, um valor que seria 66, você acaba sendo 89, e aí vai. Entendi. Ou você acaba entrando quando tem uma situação tá crítica aí na vida da pessoa, né? Uma situação apertada, aí fazer um parcelamento. Aí o parcelamento do MEI, dessa dívida, ela se torna maior, parcelas maiores. Então, é algo para se analisar, né? Então no resumo da sua pergunta... Não abandona, gente. Não abandona. Fechar é difícil? É melhor... Não, exatamente, é isso. Boa. Se a pessoa achar que pode fechar logo, de imediato, é super prático também, não é difícil. Não, tá? Não precisa tem pagar alguma coisa portal... para fechar? Não. Né? O pagar seria assim, para você poder dar baixa, né, o fechar é da baixa, tá? De imediato, você tem que pagar os que estão atrasados, tá? Não, e enviar a declaração de faturamento anual no momento naquele mês que está fechando.
Fez isso, aí já pode dar baixa automático. Ah, entendi. Não gera nada, nada para apagar, nada disso. Entendi. Agora sim, servidor público, funcionário público. Nossa, tive muita pergunta dessa na caixinha, gente. Servidor público, Muito. funcionário público. Pode ser MEI? Tá, vamos lá. Olha só o que acontece. Primeiro, né, na Constituição, Constituição Federal, tem a lei chamada Lei 8.112/90, que é a lei do servidor, do estatutário, a lei do servidor. Ela lá, em alguns artigos dela, ela determina, né, que a pessoa, quem é funcionário público, servidor, não pode ter empresa, não pode participar, né, como administrador, diretoria de empresa, né? Aí, então, o que acontece? É aberto um adendo em municípios. Tem algumas cidades, não é no âmbito federal, nem no âmbito estadual. Houve também, vou falar agora em 2022, acho que foi no mês de setembro, que tem um senador aí que fez essa proposta, né, aquela coisa que eles dão proposta de emenda, para estadual poder ter essa opção também, ele ser servidor estadual e poder abrir um MEI. Mas no resumo existem alguns municípios que permitem. Para isso a pessoa tem que procurar saber. Tá bem? Aí o último detalhe se o cargo dele não for cargo de confiança. Porque existe cargo de confiança é um secretário, é um tesouro. Então o que acontece? Às vezes a pessoa é um servidor daquele município, mas ele é um secretário de alguma coisa. Então ele não pode, não é permitido ele ter MEI. Se for um assistente de algo, né, etc e tal, aí dá essa permissão. Mas vamos lembrar sempre que em alguns municípios que é permitido. Entendi. Mas, no geral, o servidor público não pode ser MEI. Não pode ser MEI, né? Eu sei que tem... pode ser acionista, né? Alguma coisa assim, né? Ah, não, isso aí... Tati, vamos lá. É bom, legal. Não, mas não no MEI. É isso que acontece. Na verdade, você pode ter sócio? Não pode. Não pode, exatamente, porque o MEI ele é um regime único, né? O microempreendedor individual ele é administrador e por isso que exatamente. Não pode ter dois. Quando você está no Simples Nacional, aí no próximo passo que é o Simples Nacional, né? Que já é um faturamento acima do MEI, o servidor ele pode ser sócio cotista, ele não pode ser sócio administrador, ele não pode ser lá o que assina pela empresa. Ele pode ter cotas naquela empresa, né? Então, sim, aí um servidor pode ser sócio cotista. Tá? Isso no Simples Nacional, tá, gente? No Simples Nacional. Porque o MEI, no MEI é individual. Individual. O MEI não dá para ter sócio, então não tem como, né? Tá. Exato. Bom, eu tenho sociedade com meu marido. Já tenho uma sociedade com ele. Não sei que sociedade é essa. Tô replicando com uma pergunta da pessoa. Já tenho uma sociedade com meu marido. Eu posso ser MEI? Se for, claro, né, vamos nesse âmbito aí. Sendo uma sociedade empresarial, aí não pode. O MEI também não é permitido. Olha que interessante. A pessoa por exemplo, ela ser sócia num Simples Nacional, com esposo, com irmão, com alguém, né, com parente, e querer abrir um MEI à parte. Então não é permitido. Agora, assim, às vezes a pessoa é sócio no regime Simples Nacional e resolve abrir uma outra empresa ou participar com outro alguém no lucro presumido, em outros regimes, aí é permitido. No MEI agora, no MEI não pode. É isso aí. O MEI, você for sócio, sociedade empresarial, né? Vamos sempre dizer que é nesse. Então, não é permitido. Entendi. Vamos lá. Já falou de servidora pública, posso ser MEI, como você já falou, por funcionária pública eu já perguntei. Calma aí. Quem tem Bolsa Família? Bolsa Família. Tom, se fizer o MEI, o que acontece com Bolsa Família? Perde? Veja, isso aí tem uns detalhes, uma característica seguinte. Vamos lá, como sempre eu digo assim, né? No básico, se você tem algum benefício social do governo, você corre o risco de perder, tá? A partir do momento que criou o MEI lá, eu abri o MEI, gerou um CNPJ, hoje em dia, sempre falando, né, com a informática aí super avançada, né, tudo digital, eles conseguem cruzar as informações e a pessoa perder. Eu já vi pessoas perderem, tá? Eu vi pessoas perderem já. Tenho conhecidos que perdeu isso aí, o Bolsa Família. Bolsa Família. Tá bem?
O que está acontecendo ainda, assim, só para a gente lembrar, né? O que foi, nada de, gostaria de ideologia política, não, mas até o governo que houve aí passado, quem tinha, estava com o benefício chamado Auxílio Brasil e tinha MEI, dependendo daquele MEI não tá movimentando, mesmo tendo CNPJ, mas não movimentando ele, o que é não movimentar? É não emitir nota e nem entrar dinheiro na sua conta. Aí isso se descobre. Aí a pessoa continuava recebendo o benefício social, esse benefício social. Mas no tradicional, quem recebe aí Bolsa Família e tal, e ficar recebendo, e ficar trabalhando e faturando o MEI, aí ele corre o risco de perder o benefício. Não, entendi. Uma coisa é o MEI estar parado, zerado, outra coisa é estar movimentando. Aí corre o risco. Entendi. Uhum. Sou dependente do meu marido no imposto de renda. Sou dependente do imposto de renda. Certo. Ele vai precisar declarar o meu MEI? Prejudica o valor a restituir? Há um risco do seguinte, né? Não é bem um valor. Vamos lá. Vamos lá nessa premissa. Você tem um MEI, você tem um CPJ, aquilo que eu falei um pouquinho no início, né? O lucro líquido é livre de imposto para a pessoa. Então, se você tem uma coisa, se você é dependente do marido no imposto de renda dele, ele automaticamente vai ter que informar, porque esse lucro líquido da companheira no imposto dele. E ela também, vice-versa. Tem que cruzar. Então, o que acontece sobre esse termo prejudicar nem isso? É que quando o casal, eles apresentam suas declarações de imposto de renda junto, o que diferencia são as despesas do imposto de renda, que são aquilo lá que a gente... consulta médica, fisioterapia, psicologia, escola de filho. Então, são as despesas que vai fazer uma contrapartida. Aí tem que saber em qual dos dois casal, um dos dois, né? Essas despesas serão informadas, se é no esposo ou na esposa. Né? Então, assim, naquele que não tem as despesas que não estão, é que pode vir a ter um imposto a pagar, a maior. Entendi. Não, entendi. Tá bem? Ok. Você já respondeu... Mas, assim, Tatiana, deixa eu só reforçar, tá? Mas a partir do momento que está na dependente e tem o MEI e teve lucro e movimentou, então tem que declarar e tem que informar o lucro do companheiro, né? Do companheiro, do companheiro ou companheira, tá? Porque se não informar, em algum momento a Receita ela vai acabar descobrindo. Aí vai ter que fazer uma declaração retificadora e aí sim, nessa retificadora vai gerar uma multa à parte por não ter informado no momento certo, no ano certo. Entendi. O pessoal entender. Uhum. Entendi. Vou abrir aqui para umas perguntas, então, eu sei que muita gente já começou a falar aqui, né? Então vou abrir aqui para algumas perguntas. De qualquer forma, assim, na sua opinião, qual seria o melhor momento assim para a gente abrir MEI, a gente sendo artesão? Porque a gente começa a trabalhar em casa, na informalidade. O momento, vamos fazer uma brincadeirinha assim, né? Mas eu vou falar no lado tributário, jurídico. O momento seria agora, janeiro, né? Sempre é bom quando inicia o ano, porque aí você tem aquela questão, vamos lá, iniciando o MEI agora, quem já está com essa pretensão, os recolhimentos dos impostos, o MEI ele tem aquela coisa assim, para a mulher, né, principalmente. Para ela ter direito a um auxílio maternidade, né? Tem que ter quitado, primeiramente, os 12 primeiros meses, né? Do DAS. Não é de imediato, não. Tem gente que confunde isso, acha que é porque pagou, abriu o mês, já faz 3 meses, 4 meses, aí não, infelizmente pode ocorrer alguma situação aí que tem impedimento. Estou falando nesse lado da Previdência, tá? E auxílio doença também, né? Se machucou, tá? Aquele que precisa ter esse auxílio, tá bem? Entendi. Mas vamos falar do lado que você falou. Qual o melhor momento? O melhor momento principal, vamos que seja principal, é quando você já reconhece que você já está faturando bem, né? Acima dos 1.000, sempre tua atividade, né, que você está fazendo aí com suas redes sociais, você já está faturando acima dos R$ 1.903. Entendi. Então, esse que é o momento de se tornar MEI, né? Faturou já 2, 3 mil, 5 mil,
e 6 mil, então já é bom já estar indo aí para a formalidade do que ficar no CPF. Eu tenho Já para certeza que foi o que eu falei, ainda traz mais segurança para o cliente, para você informar, né? Você consegue também, emitir nota enorme. fiscal, de repente fazer parceria com umas empresas maiores, né? Porque sempre pede, enfim, é Sempre verdade. tem, Deixa eu ver exatamente. algumas perguntas aqui, Tom. Deixa eu Pode ir, vamos lá. vai me ajudando aí também, ó. Quem tem carteira assinada pode ter MEI? Pode, Ou pode. Vamos seja, lá, né? CLT pode abrir MEI. Pode abrir e-mail. O que acontece, vamos lá, sempre acontecem umas dúvidas sobre a perda de alguns benefícios sociais, né? Mas é o seguinte, vamos lá, você pode ser carteira assinada e fazer um trabalho, obviamente, como meia à parte, tá? E a diferença é o seguinte, vamos lá, se você está com MEI com sucesso, está vendendo bem, está fazendo toda a tua atividade, se chegar algum momento de você se desligar da empresa a qual você é seletista, né, carteira assinada, você pode não vir a receber o seguro-desemprego e o PIS, tá? Mas, assim, FGTS é direito, a rescisão, tudo é direito. Porém, existe direitos trabalhistas, sempre fala, tem os direitos e tem os benefícios trabalhistas, né? Isso se o seu MEI está movimentando. Então, acontece um detalhe. Às vezes a pessoa tem um MEI, mas o MEI não movimentou 20% dos 81 mil. Então, aí sim, a pessoa vindo a ter por algum momento saindo da empresa, desligando, ele consegue receber também, além do fundo de garantia, ele consegue receber o seguro-desemprego, né? E o PIS. Dependendo, o PIS tem uma regrinha do PIS aí. Uhum. Então pode, né? Então a resposta Pode, aqui é tudo pode. depende assim. Se o MEI tiver muito movimentado no ano anterior, muito em termos de faturamento, então isso também é bom, não é ruim. Só não recebe seguro-desemprego e nem PIS. Agora, se ele está com o mês zerado ou faturando bem baixinho mesmo, alguns têm uma regra que fala que acho que é 20%, faturando abaixo de 20% do limite do MEI. Aí às vezes ele consegue. Então, tá, entendi. Então tá respondido aí, Dani, Caio. Deixa eu ver aqui, ó. A Érica. Quem já tem um CNPJ no Simples, mas essa empresa estava inativa, poderia transformar esse CNPJ em MEI? Pode, mas aí vamos lá, é bom, essa aí já assim, aí tem que ter tem um contador junto com fazendo toda essa tramitação, né? Aí existe um detalhe que tem que ser observado. Esse CNPJ está inativo, porém tem que quando está no Simples, existe para gerar o cálculo do DAS do Simples, tem uma observação na receita bruta dos 12 meses anteriores. Então, ela está inativa. De repente, ela pode estar inativa 2 anos, 3 anos, tá? Aí consegue passar por MEI. Mas se for um inativo, não sei, muito próximo. Mas vamos lá. No resumo o faturamento do Simples tem que estar abaixo dos 81 mil, que é o do MEI. Consegue compreender? Entendi, compreendi. Aí há uma possibilidade dela fazer sair do Simples e voltar para MEI. Exatamente. Tá, mas se o faturamento dela anterior, dessa CNPJ, foi acima dos 81 mil, aí corre o risco de não conseguir. Mas se tenta, às vezes um contador tenta, a gente vai lá, faz o tenta e às vezes consegue. Ó, a Tati perguntou aqui, ela botou aqui, se for de empresa terceirizada, eu acho que está falando com questão de funcionário público, né? Se for de empresa terceirizada. Eu não estou entendendo, vamos lá, vamos tentar entender a pergunta dela. Eu acho que a gente estava falando de servidor público, e ela perguntou se empresa terceirizada pode. Quando o servidor ele é comissionado, né, acho que é comissionado, ou ele é contratado, que aí é o chamado agente público, deve ser isso aí. Não sei, né? Porque existe o servidor, que é o concursado, é o que tem a posse, e existe o comissionado, né, que é o agente, né? Então, pode, mas assim, sempre é bom, Tatiana, nesse detalhe, ainda mais sendo contratado, tem a chamada, os regimentos internos de cada setor, né? Então, o que determina é o regimento interno daquele setor. Isso nesse detalhe dela, tá? Ela não sendo o servidor concursado, né, de posse, e sim terceirizado. Mas isso tudo é o regimento interno daquele setor que determina isso aí.
Ó, a Aninha perguntou aqui, eu não entendi a pergunta. Aonde a gente pede para retirar o CPF do MEI? Se eu conseguir entender? Retirar o Consegui. CPF. É porque isso é uma novidade agora, né? Foi agora em dezembro. Hum. Vamos lá, quando você cria o MEI e se formaliza, só tem essa coisa chata no MEI, que é diferente do Simples Nacional, que você não pode ter, acaba não é permitido ter um nome de fantasia, um nome como Bela Papelaria, por exemplo, Ah, né? tá, Então, no entendi. MEI, no cartão CCMEI, né, Certificado de Condição Microempreendedor, vem o nome da pessoa, a firma social, né, a empresa, e o CPF ao lado. Isso vinha gerando muitos incômodos. Aí surgiu, vamos falar um pouquinho, agora há pouco tempo, alguns anos, dois anos atrás, surgiu a definição da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Uhum. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, dos artigos lá é exatamente a exposição do CPF da pessoa está ali. É perigoso, né? Pode se tornar perigoso. Aí agora, em dezembro, foi autorizado, a gente faz a muda, né? Então o MEI agora surge os 8 primeiros números do CNPJ e o nome da pessoa do lado. Então não surge mais o CPF. Ah, Mas isso é entendi. lá no portal do. Quem já tiver essa habilidade, se não, pode procurar um contador. Isso é uma coisa básica, fácil, a gente faz, né, um valor até bem simbólico. Mas no próprio portal do empreendedor, deixa eu dar uma dica legal para a galera. A pessoa entra lá, portaldoempreendedor.gov.br, aí vai aparecer lá um quadro, sou MEI, ainda não sou, cara. Quando clica no sou MEI, vai ter umas opções que vai ter o nome atualização cadastral. Esse nome é isso, Entendi. quando clica lá no atualização cadastral, a própria pessoa que é MEI, aí, que souber manusear, ela vai seguindo passo a passo, vai pedir a senha Gov, que agora tudo é com a senha Gov, BR, ou o certificado digital, né? Agora tem isso também. E aí Entendi. a pessoa faz isso aí automaticamente essa informação muda, ela troca, se torna isso que ela perguntou aí. Entendi. Não, então tá respondido aí. A Ju perguntou É, uma pergunta, fez a pergunta que você já respondeu. Se trabalha de carteira assinada em outra área e faço personalizado, pode ser MEI, já respondeu por aqui, né? pode. Marielle Novaes. Tom, depois de abrir MEI, qual o tempo máximo para fazer a inscrição estadual? Eu abri, mas ainda não fiz a inscrição estadual nem municipal. A inscrição, não, vamos lá, isso aí é bem legal, é importante. A inscrição estadual é quando a pessoa tem a necessidade né, de emitir a nota fiscal, né? Isso aí você já abriu o MEI, é porque tem todo um caminho. Às vezes, isso aí é um dos fatos que às vezes contratam um contador para fazer esse serviço, né? Que ele tem uns passo a passos até um pouquinho chatinho. Mas não é difícil. É procurar já que vou dar essa dica aí, o pessoal joga no Google, quem for do estado aí que está perguntando isso, pega as informações na Cefaz, existe na própria Cefaz, Secretaria de Fazenda do Estado, ou no posto fiscal. O nome mesmo, joga no Google, posto fiscal do Secretaria do Mato Grosso do Sul, sei lá, do estado que a pessoa é. E às vezes ali no layout da página do posto fiscal, tem alguma explicação, ou você entra lá em contato com o chat deles, né? E pergunta, aí eles vão dizendo passo a passo como fazer. Ah, Mas isso entendi. é só saber fazer, assim, é só procurar saber. Mas criou o CNPJ, você já pode fazer tudo isso automático. Outra coisa é saber o Mas número, tem tá, gente? tempo? Limite? Um tempo para fazer? É, Não, pode fazer tá, qualquer momento, né? Pode ser no ok, momento que abriu. entendi. A Mari está perguntando aqui, se eu passar desse valor de 1.900 como pessoa física, aí pago de imposto de renda o valor sobre o valor excedido. Isso Perfeito. aí, Sempre lembrando que perfeito. tem exatamente, tem uma dedução, tem uma tabela de dedução Aham. também. Tá? A gente sempre lembra assim, 1903, o excedente já paga. Não, tem um excedente, mas aí na tabelinha vem um valorzinho que você pode diminuir também. Não sei se vocês estão conseguindo Aham. entender. Às vezes Entendi. é um imposto de R$ 60, 60 e poucos reais, 89, 90 e pouco, tudo fica Entendi. nessa, tá? Agora, É, quando recebe 3 mil, 4 mil, aí é um valor um pouquinho maior, aí de uns 300, R$ 400 de entendi. imposto. Tá vendo? Então, nesse caso, vale a pena ser MEI. A Bruna está perguntando aqui, Exatamente. na hora de registrar o MEI, como colocar atividade de papeleira? Aí você já falou do KNAI, né? Quem perdeu, É, perdeu o início, que Tom falou aqui, o KNAI da, do,
do artesão individual do papel. 1749-400. 400. KINAI 1749-400. Tá. Sempre lembrando que você pode, se é o que você quer, diretamente essa atividade, essa pode ser o KINAI principal e procurar saber colocar os outros até 14 KINAI secundários. Eu não precisa colocar tudo isso de fato, né? Mas coloca alguns que você... Que vai né? utilizar, né? Ó, a Luna pergunta, Exatamente. Sou MEI, mas recebo os pagamentos dos clientes em conta digital. Pessoal. Tem problema, Tom? Vamos lá de novo. Eu já entendi, mas eu quero que tu repita. Repete a pergunta. Sou MEI, mas MEI, recebo os pagamentos. Mas ela recebe o pagamento na conta dela de pessoa física, normal. Entendeu? Tem. Vamos lá. E principalmente agora. Foi bom essa pergunta. Por quê? Porque já vem sendo comunicado, durante todo o ano de 2022, já vem sendo comunicado, né, pelos órgãos. Quando eles começam a soltar aquelas comunicações, olha, vai haver isso, vai acontecer aquilo. Então, a tendência agora, de 2023 adiante, vai existir um grande cruzamento de informações, principalmente das contas digitais ou dos meios de pagamento, né? Que os meios de pagamento é um link de pagamento. Gente, acabou. Pode ver. O Pix, eu ia citar isso, o Pix é o mais ainda, tá? Então, o que acontece? É exatamente isso. É bom ter muito cuidado, porque, por exemplo, se isso é muito frequente, isso vai ser localizado, isso aí não tem... Tem até uma brincadeira que fala que a Receita sabe mais da vida da gente do que a gente mesmo. Por incrível que pareça, é verdade. Receita Federal. Mas outro portal que é muito atento é o da Secretaria de Fazenda do Estado. Eles também são fogo, eles querem, né? Então, o que é que acontece? Deixa eu só concluir essa. Existe os bancos financeiros, né? Existe uma declaração mensal que eles enviam para o Banco Central, para a Receita Federal, que é de toda a movimentação das pessoas em si. Então, é por isso que no CPF há uma possibilidade, não é que vai acontecer logo agora de imediato, mas, por exemplo, se você vai receber uma notificação 2024, 2025, eles vão pedir para você normalizar tudo do retroativo até o ano que você receber a notificação. Entendi. Aí sempre acaba tendo um gasto, um custo a mais, aí, né? Um valor para se... entendi. Tá? Mas muita atenção, é bom saber isso, mas muita atenção agora com os meios digitais, porque foi uma explosão, com a pandemia, então, foi uma explosão imensa de e na verdade, negócios. Hoje, é o que eu falo, hoje, se a Receita quiser descobrir alguma coisa no meio digital, é que eu falo isso, até quando eu falo sobre direitos autorais, que a advogada já veio aqui falar com a gente, antigamente era muito mais difícil descobrir as coisas. Hoje em dia, gente, um algoritmo, é tudo robô. Agora não tem como. É tudo exatamente. Cada vez mais, assim, entendeu? São algoritmos e algoritmos com extrema precisão. Quando eu falo aqui do algoritmo aqui do Instagram, eu falo do algoritmo do YouTube, gente, eu acho assim, surreal o que o algoritmo sabe mais que a gente mesmo, entendeu? Ele sabe tudo que você fala, uma hashtag que você coloca, enfim, o que você fala também. Às vezes eu fico brincando, que eu sempre falo que o nosso material vai estar lá no nosso Telegram e tal. Evito colocar o nome. Por quê? Porque o algoritmo, ele ouve, ele lê o que a gente escreve, né? Ele sabe as suas hashtags, enfim. Um robô faz esse cruzamento de informações em segundos. Basicamente isso, né? Então é isso. Vamos ver se tem umas perguntas aqui que eu já vou acabar, tá, gente? Tá. Tem umas perguntas aí que eu vi, mas não... Então pode ver aí, Tom. Me ajuda aí que a gente já vai acabar. A moça está perguntando, em um mês de faturamento, eu fiz R$2.000 na minha conta digital PF. Posso ser acionada pela Receita? Veja bem, não é só o detalhe aí, não é porque exclusivamente seja só por causa desse mês de 2.000, não. Sim, vamos sempre lembrar, a regra do imposto de renda é tudo aquilo que você pode ser notificado se o seu faturamento exceder a partir de 28.559 no ano, né? Então você pode faturar 2.000 hoje,
como faturar 1.000 amanhã ou 6.000 depois, mas no decorrer do ano passou de 28.559 Aí centavos, aí aciona o sim, alerta, aí já né? acende o alerta, exatamente. É a soma, o tudo, né? Durante o ano. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Tem alguém que já fez com você, ó. Ludmilla fez com você ano passado, Ah, tá? Abriu a empresa. eu lembro dela, Ó, aham, a pronto. Ludmilla. Dri perguntou se vai ficar gravada. Só vai ficar gravada se o Tom permitir. Então, Tom, você permite que eu deixe gravada aqui essa live? Permito, Pessoal ver. tá permitido, deixa aí Eu gravado. já peço ao vivo, gente, que a pessoa não fala, não. Mentira. Ó, vamos à última pergunta aqui da Maria para a gente fechar, Tom. Se eu vendo menos de 81 mil, eu vendi menos Uhum, de 81 mil. Aí no outro ano, eu vendo mais de 81 mil. Sei lá, 90 mil no outro ano. é. Aí depois no Isso é outro muito boa ano eu pergunta. volto a vender 81 mil. Uhum. Eu sou o quê? O que eu sou aí? Tenho que mudar para o Não, Simples veja bem, Nacional mesmo assim? é, não tem como, sempre falando, na regra do MEI não tem isso. O MEI diz que, vamos até falar uma informação para o pessoal aí sobre esse limite do faturamento do MEI, né? Vou falar primeiro dessa pergunta dela, é o seguinte, você vendeu menos de 81 mil? Tá beleza, tá dentro aí do padrão. Mas se no ano seguinte você fez mais de 81, de imediato, infelizmente, você já tem que passar para o outro regime tributário, que é o Simples Nacional. Não tem como. Não é porque você vendeu 1.000 um ano, vendeu menos, e o outro, aí um faz equilíbrio, mais ou menos, não tem nada a ver. No Entendi. momento que você no momento que transpassou o limite do MEI, a pessoa já tem que passar para o Simples ou para um outro regime. E um detalhe, tá? Infelizmente, isso é muito interessante, é muito importante vocês terem um controle, porque ao momento de você transpassar, você vai ser chamado para que você pague o DAS complementar. Por exemplo, você tem aquele DAS no mês todo mês de R$66. Passou do limite, você vai ter que pagar, vai ter que recolher o diferencial, tá? Eu vou falar uma coisa assim, vamos lá, bem mais explicado. Existe você passar do limite de 81 mil, existe uma regra que diz que você chegar até 20% a mais dos 81, até, hein? E existe o após, tá? Então, até 20%, você vai ter que fazer o cálculo, paga os dados anteriores. Seria assim, vamos lá. Se em janeiro, naquele ano que você fez 86 mil, 86 ou 84, aí vai ter que pagar os DAS janeiro, fevereiro do ano que passou. Você quitou 66 daquele único. Aí no mês de abril, por exemplo, você fez R$2.000. Você faz um cálculo aí, o que é 6, no Simples é 6%. 6% de 2.000, né? Dá cento e poucos reais. Então, menos os R$66 do DAS, que já pagou, você vai pagar aquela outra diferença de novo. Então, por isso que é muito importante equilibrar e saber como não deixar transpassar. Ou, lógico, né, se você deixa, é porque está faturando, então os clientes estão comprando de você. Gente, eu Mas falo isso. Eu gostaria de pagar muito imposto. Isso, eu gostaria ia de pagar falar assim, o muito mais importante imposto, ó. o mais que eu tô importante faturando. é no momento que está chegando no limite, você já fazer logo a transformação de MEI para microempresa, Simples Nacional. Entendi. Tá? Aí o detalhe que eu quero dizer, Tatiana, é que em 2022 teve toda a votação no Congresso, o MEI está previsto agora sair de 81 mil para 144 mil a partir de agora. Só que como o Congresso vai voltar à atividade agora, acho que agora, a partir do final desse mês, não sei, eles ainda vão dar lá o checkmate, eu não sei, mas isso já foi aprovado na Comissão de Justiça, em várias comissões, só vamos ver se isso acontece, né? Então, vindo acontecer, quem abre o MEI agora em 2023, aí já vai estar dentro do novo limite todos estão dentro, mas já vai estar dentro do limite dos 144 mil ao ano. Né? Então, divide por 12 meses, isso vai dar em torno de 10 mil, 12 mil aí, 12 mil por mês. Poxa, legal, faturamento, né? tá? Mas é legal, mas sempre vamos falar o seguinte, a gente sempre quando vê essas novas regras, alguma outra exigência, alguma outra coisa pode surgir também, que pode ser. Mas aí bom primeiro esperar. obviamente,
Então você vai atualizar a gente lá nos 10 passos, eu sei disso, que a sua aula é incrível. É, Tá? foi que Ó, eu tem te alguém falei falando isso, aqui, exatamente. Ateliê Roupa e Criações. Responde a minha, por favor. Qual a sua, Ateliê Roupa? Deve ter Pode perdido aqui, se perdido. falar. Fala aí Manda de novo essa pergunta. repetir. Porque a gente já está acabando por aqui. Tom, obviamente, vai para o céu direto, né, gente? Eita, nossa, que é isso? Entendendo essas coisas, na minha opinião, vai para o céu, gente, porque não tem como. Né? Eu sei que é um assunto chatinho, mas é um assunto que é necessário a gente trazer, né? É necessário. E Não é deu isso. tempo, né? Tem muita coisa ainda aí, tem muita coisa para falar. Tem a coisa referente ao estoque, a quando você faz as compras dos teus produtos, né? Dos produtos que você vai trabalhar. Eu sou BPC, tem um limite. BPC, posso ser MEI. Não, exatamente. O BPC ele é um benefício social, né? Existe a aposentadoria é um direito, é lei, e o BPC, a pessoa corre o risco de perder. Porque o BPC ele tem uma regra que ele determina um limite de renda na família. Entende? Então, se a pessoa é MEI ganhar, né, e transpassar o limite de renda do número de pessoas que está na casa, aí ele perde de imediato o BPC. Uhum. Há esse risco, então é uma decisão, isso é né? Entendi. Outra pergunta aqui, é só simples, posso mudar para mim. Mas você já respondeu essa um pouquinho atrás, né? Então, de repente... Para ser simples e voltar para o MEI, só bem rapidinho, para ser simples e voltar para o MEI, o seu faturamento no Simples Nacional, dos anos até, tem que estar menor que os 81 mil. Tem que ter faturado menos de que 81 mil, que é o limite do MEI. Isso mesmo. Então é isso, realmente tinha muita coisa para a gente falar aqui, porque na verdade tem muita coisa. O Tom, a gente tem limite também, o MEI também tem limite de estoque e tudo. Tem. Então ajuste a nossa aula de novo lá para os 10 passos, Tom, tá? Então quem entrar aqui, quem é um aluno já vai ter acesso, quem entrar na turma vai ter acesso, tá? Quem quiser falar com o Tom, pode ir lá encher a paciência dele lá no direct dele. Né? Se eu falar, o pessoal tiver já que ouvimos esses dias aí, quem precisar de mim, alguma pergunta, ver que aí no direct eu puder responder, eu respondo. Tá bom? O Tom, gente, segundo a Bela, é o dono da minha empresa. Você sabe disso, né, Tom? Adoro a Bela, hein? Bela é uma figura. Ela falou que você que é o dono da empresa. Ela falou isso pra mim e pro pai dela. Falou assim, quem é o dono da empresa? É o Tom, tio Tom. Eu falei, como assim, gente? Então, porque ele bota as coisas que vocês pagaram, vocês pagam, tá vendo? Você manda pra gente, né? Conversa sempre com a gente, pra gente estar na linha ali. Então você é o dono da empresa, tá? Aguenta essa aí. Tá. Segura essa. Só pede, Tatiana, o pessoal aí, apesar que eu tô falando, estão, né? O detalhe de quando forem me procurar no direct e tal, sempre lembrar que tá vindo do Bela Papelaria. Aí eu faço essa distinção, tá bem? Eu faço a distinção, né? Aí eu dou um tratamento diferenciado aí vindo o pessoal de você, tá bom? Aí. Tá bom, gente? Então tá bom. Então quando vocês forem falar com o Tom, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, querer fazer alguma consultoria, tá? O Tom faz consultoria aí para vocês direitinho. Enfim, fala que veio da @Bela Papelaria, tá bom? É isso. Muito obrigada. Exatamente. Então, se vocês quiserem continuar essa conversa aqui, para a gente falar ainda de estoque, porque eu sei que tem limite de valor de estoque, enfim, tem várias outras coisas. Se quiserem continuar essa conversa aqui, então vocês podem pedir para a gente no direct, que de repente a gente volta, né, com outra live, né, Tom? Bem rapidinho, tá? É importante o estoque, porque já aconteceu, porque não sei se no caso de quem é do artesanato aí do papel, se não tiver um controle correto, que aí que tem a Secretaria de Fazenda Estadual, já vem MEIs que são desenquadrados automático. Às vezes você vai descobrir, eu não sabia que eu tinha saído do MEI, porque passou do limite da compra de estoque, que é 80% de 81 mil, tá? É verdade. O estoque não pode passar de 80%. A pessoa fala que é MEI, mas tem os detalhes. E compra, sei lá quanto de estoque, de insumo, né? Então, sabe por quê, Tati? Tati, eu sempre estou passando essas situações que eu já vi acontecer com pessoas, tá? É porque às vezes a pessoa às vezes compra para ela e compra alguma coisa para alguém da família, compra para achando, entendeu? É verdade. Isso é perigoso. Aí vai excedendo também, tá bom? Então a gente deixa a parte 2 aqui. Então, muito obrigada, Tom, pela sua participação aqui. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês também. Pode dar tchau aí, Tom, pessoal. Tchau, pessoal. Precisando de mim, me chama aí, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigado, boa noite. Obrigada.
Tchau. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.